Olá, Jardim de Jesus! Tudo bem com vocês? Eu sou a tia Cris e nós vamos mais um dia continuar o nosso Jardim de Jesus em casa. Isso mesmo, ainda não está no momento de voltarmos a frequentar o nosso Jardim de Jesus presencial, mas nem por isso os nossos queridos vão ficar sem ouvir a história, sem saber o que Jesus continua a nos dizer a cada domingo. Então vamos lá? Vamos começar o nosso encontro? Para começar o nosso encontro, como todas as semanas, nós vamos começar fazendo a nossa oração inicial. E para isso, eu peguei aqui a presença de Maria, a minha mãezinha do céu, porque sempre gosto de rezar pedindo para que a mãezinha esteja a interceder, a olhar pelo nosso encontro, pelas nossas crianças, pelos pais e responsáveis de vocês. Então vamos com a tia? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Nossa Senhora possa estar neste dia abençoando o nosso encontro, fazendo com que a palavra do Senhor chegue ao lar de vocês com muita alegria, com muita criatividade, e que Nossa Senhora continue a tomar conta da vida de vocês, da vida dos seus responsáveis, da vida das tias aqui do Jardim de Jesus. Que tenhamos um lindo encontro e que os ensinamentos de Jesus Cristo possam permanecer em nossos corações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora, nós vamos para a segunda parte do nosso encontro. Qual será? Qual será? Isso mesmo! Nós vamos para a historinha. Vamos lá? Vamos ouvir o que Jesus tem para falar conosco neste dia? A história que a tia vai contar para vocês está aqui, olha, na Bíblia, que é o livro onde traz várias histórias da vida de Jesus e de seus discípulos. Esta historinha que eu vou contar para vocês está lá em Mateus 14, do 22 até o 33. Só que a tia não vai ficar aqui lendo a historinha, não. Nós vamos contar a historinha para vocês de uma outra maneira. Vamos ver como é que fica? A história que nós vamos contar hoje, ela é a continuação do que havia acontecido na semana passada. Você lembra o que aconteceu na semana passada? Quando Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos. Foi muito legal, né? Que bárbaro, que milagre, que acontecimento bacana que Jesus realizou para toda aquela multidão. Ele multiplicou e pôde alimentar todo mundo que estava lá, ouvindo as suas histórias, maravilhados com os seus ensinamentos. Então, a história tem uma continuidade e que a tia Cris vai trazer para você hoje. Depois que Jesus já tinha alimentado toda aquela população, ele já estava também um pouquinho cansado e resolveu dar continuidade à sua viagem junto com os seus amigos, junto com os seus discípulos. E aí, Jesus ficou lá se despedindo de um por um, porque todo mundo queria ficar perto de Jesus. Todo mundo queria ficar lá ouvindo por horas e horas ainda suas histórias. Mas Jesus continuou o seu caminho e ele pediu para que os seus discípulos pegassem o barquinho e fossem ao mar, lá para o mar da Galileia. E os seus discípulos, que eram super obedientes, fizeram o que Jesus havia falado. Pegaram o seu barquinho, subiram no barquinho e foram lá para o alto mar. Uns ainda começaram a questionar:
mas nós vamos para o mar e vamos deixar Jesus? Mas Jesus ordenou para que eles fossem, porque Jesus ia ao monte orar, porque Jesus estava tão cansado que ele resolveu ir orar um pouquinho. E os discípulos, que eram obedientes, foram ao barquinho, navegar em alto mar. Alguns tinham até medo, só que uns eram pescadores. Então, eles foram lá e Jesus lá no monte, orando. Mas daí, quando Jesus terminou a sua oração, que Jesus olhou onde o barquinho estava, o barquinho já estava muito longe, muito longe. Então Jesus resolveu ir até ao encontro dos seus discípulos. Aconteceu que quando os discípulos estavam bem distantes da margem, começou uma forte tempestade e eles começaram a ficar com medo. O mar estava bem agitado. Mesmo que eles fossem pescadores, eles estavam preocupados com o que estava acontecendo. O barco quase virava, mas eles estavam lá em alto mar, quando de repente eles viram um clarão vindo em direção àquele barco. Eles começaram a ficar assustados e uns ainda falavam: é um fantasma! E outros: calma, não deve ser um fantasma. Mas quem será que vem andando sobre as águas? E quem estava chegando perto deles era Jesus. Eles não estavam acreditando naquela visão. Mas Jesus disse para eles: coragem, não tenham medo, sou eu, Jesus, o amigo de vocês. Uns ainda estavam muito assustados, pensando que era de fato um fantasma. Mas também, nunca ninguém tinha visto alguém andar sobre as águas. Foi daí que Pedro, que também estava com um pouco de medo, sem saber se era de fato um fantasma ou se era Jesus, porque aquele clarão no meio daquela tempestade não estava permitindo que eles vissem muito bem o que estava acontecendo. Foi aí que Pedro chegou à beirinha do barco e disse: ei, se você mesmo é Jesus, peça para que eu vá andando sobre as águas também. E Jesus disse: vem, Pedro, pode vir. E Pedro, obediente, começou a andar por sobre as águas, ao encontro de Jesus. Sendo que o vento começou a ficar mais forte, e Pedro começou a afundar. Aí Pedro gritou: socorro, Jesus, socorro, me ajuda, Jesus, eu vou afundar. E Jesus, indo ao encontro de Pedro, que já estava afundando, cheio de medo, disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Mas também, era comum ter medo. Pedro estava afundando naquelas águas. Mas Jesus foi ao encontro de Pedro e eles puderam voltar para todo o barco. Quando Jesus subiu naquele barco, todos os discípulos falaram: realmente, tu és o Filho de Deus. E Jesus acalmou toda aquela tempestade, o medo passou, a calmaria chegou e assim puderam seguir a sua viagem. E então, viram tudo aquilo que aconteceu daquele barco? O que Jesus quis nos mostrar através desta historinha? Que nós devemos sempre confiar em Jesus. Algumas vezes, o barco vai parecer que está quase virando. Vão aparecer muitos probleminhas em que a gente vai pensar que estamos sozinhos naquela tempestade. Só que Jesus está, de olho em tudo que está acontecendo, sempre. É normal a gente ter um pouquinho de medo,
Não é? Não quer dizer que você que obedece a Jesus não vai ter medo de nada. Claro que não. É possível sim ter medo, mesmo sendo amigo de Jesus. Mas o importante é que o seu medo não seja maior do que a fé em Jesus. Então, o que a tia diz para você? Se por acaso, quando você estiver com muito medo de alguma coisa, o seu barquinho estiver, olha, em alto mar e você começar a pensar que está sozinho, que você vai afundar, que aquilo que você está passando não tem solução, clame por Jesus, assim como Pedro fez. Pedro chamou por Jesus porque estava com medo de afundar e Jesus prontamente estendeu a mão para o Pedro e disse: estou aqui. E ajudou o Pedro a sair dessa situação. Então, meus queridos, que a fé de vocês, que a confiança de vocês possam estar firmes na certeza de que Jesus está sim ao nosso lado. Ele vê as nossas necessidades. Voltei! Antes do nosso encontro terminar, a tia tem um recadinho para passar para vocês. Ué, mas por que a tia está vestida desse jeito? É porque hoje, domingo, o segundo domingo do mês de agosto, a gente faz uma homenagem a todos os pais. Olha aqui, que papai bonito eu fiquei. Isso mesmo, neste dia, a gente faz uma linda homenagem a todos os pais. Mas eu não moro com meu pai, mas o meu pai já está no céu. Mas é a minha mãe em que cuida de mim e faz o papel de mãe e de pai. Não tem importância. Hoje é o dia em que a gente faz uma homenagem à figura paterna que caminha ao lado de nós. Então, que tal prepararmos uma linda homenagem para o seu papai? E o desafio de hoje é bem simples. Que tal preparar uma linda homenagem para o seu pai e fazer para ele uma chuva de corações? Ele vai ficar feliz vendo esses corações e nele você escreve ou você desenha aqueles seus sentimentos de amor, de carinho, de respeito, de fraternidade, de amizade. Vocês ainda são crianças, então necessariamente não precisa de dinheiro para comprar um presente para o seu pai. E não é só com um presente que você pode desejar um feliz Dia dos Pais para o seu papai, porque neste dia eu tenho certeza que o melhor presente que seu pai pode receber de você é o seu abraço, é o seu carinho. Olhe para o seu pai, brinque com o seu pai, chame o seu pai para passear com você e diga para ele: eu te amo, papai. Você é muito importante para a minha vida. E que vocês tenham um excelente Dia dos Pais. E assim, neste clima de Dia dos Pais, a gente vai terminar o nosso encontro, olha, pedindo a intercessão da Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José, o pai adotivo de Jesus, para que a Sagrada Família de Nazaré esteja tomando conta não somente do seu pai, mas tomando conta de toda a sua família. E que vocês tenham uma excelente semana na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sagrada Família, rogai por nós que recorremos a vós. Tchau!